Você já se perguntou como cuidar dos seus filhos quando nem você sabe direito o que está sentindo? Entre fases da vida, hormônios, a flor da pele e tantas mudanças internas, como entrar em paz para educar, para amar e rezar por eles. Pois é, hoje aqui no podcast da Voz das Letras, nós temos uma convidada muito especial que me alegra muito, muito conversar com ela e com vocês aqui. Da minha sala no Canadá para a sala de vocês, aonde vocês estiverem aqui no mundo, para a sala dessa convidada no Brasil. Prepare o seu coração, porque essa conversa vai tocar fundo, fundo na sua alma. E hoje, a nossa convidada especial vai trazer a voz das letras do novo livro dela. Eu quero que vocês acolham muito bem aqui comigo hoje a Ângela Ábido, a fundadora do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos no Brasil. Eu, como uma mãe de um rapaz de 19 anos, a Ângela acabou de conhecer a minha filha, né? Estou muito feliz de te receber aqui, Ângela. Para quem não conhece a Ângela também, a Ângela que eu sei, porque eu fiz meu dever, viu, Ângela? Se eu não me engano, você já comemorou 50 anos de casada, não é isso? A esposa é mãe, é avó, empresária, empreendedora, professora universitária, uma mulher extremamente inteligente, mas acima de tudo, tudo, uma pessoa que escuta muito o que a alma diz, né? E as palavras que Deus coloca no coração dela, e ela faz as coisas acontecerem, ela coloca em ação o que ele pediu. Então, Ângela, foi simples a introdução. Seja muito, muito bem-vinda de coração aqui no Voz das Letras. Obrigada, Eugênia. Também é um prazer estar aqui, não é isso? Principalmente porque há 10 anos atrás eu nunca achei que eu seria uma escritora, né? Porque eu nunca tinha escrito nada e como professora de pós-graduação eu precisava de fazer papers, né? E eu tinha uma preguiça, eu não era uma pessoa que gostava muito de escrever, eu gosto de falar. Mas, em função da obra de Deus, começou a vir a primeira inspiração. Então, o primeiro livro eu escrevi numa viagem para Manaus, e quando eu voltei, tinham 167 páginas escritas só de aeroporto. Então, isso mostra que tem muito mais de Deus do que de mim. Porque, humanamente falando, você sentar para escrever 12 horas de voo para um lugar e 12 horas de voo para o outro é muito pouco para tantas páginas. Mas Deus consegue multiplicar. E isso eu aprendi, né? Porque na Bíblia diz que o menino entrou com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou e serviu para todo mundo. Eu vejo isso na minha vida. Eu entro com aquele pouco que eu tenho e Deus faz a obra. E de 2014 até hoje, são 22 livros, sempre escritos em curto prazo de tempo. Este livro, né, que é o que nós vamos conversar, Padre Vicente veio aqui para casa, nós ficamos 5 dias juntos, né? A gente sempre tem reuniões preliminares pelo Meet, onde a gente faz o sumário, né? Conecta as moções e depois a gente senta para escrever. Então, esse escrever é muito interessante porque nós escrevemos a dois. Eu vou colocando as moções do Espírito Santo e eu sou muito prática, muito reta na palavra, né? Então, a minha palavra, eu brinco com ele que eu digo assim: o céu é azul. Aí ele
transforma isso, que o céu brilhava, que o sol não sei o quê, né? E que nesse sol resplandecia um céu azul, porque ele é o poeta da história. Então, isso já é uma experiência gostosa, você escrever a dois. E uma coisa importante, antes de eu ler, que eu acho que é importante para quem está ouvindo, é a concepção da capa. A gente normalmente faz da capa uma síntese do pensamento. Então, é importante para você, leitor, olhar para a capa e ver o que ela está te dizendo. Por exemplo, essa capa mostra o quê? Uma casa iluminada, não é isso? E por cima uma planta para construir uma casa. E essa era a ideia que a gente queria passar, que toda casa precisa de uma planta e que todos nós temos uma casa interior. E que essa casa interior é como um vidro. Se ele estiver limpo, você consegue ver Jesus que está dentro de você. Se esse vidro estiver sujo, você não consegue. Por isso, você acaba indo para fora. Se a gente trouxer isso para a psicologia, né? O que, que a psicologia traz para nós? A importância do autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente tem menos necessidade do reconhecimento do outro, porque a gente se reconhece. Isso para nós também é uma verdade. Só que existe uma diferença quando você escreve, eu sou psicanalista, né? Quando você escreve na área da psicologia e quando você escreve na área da cristologia, né? Na área da psicologia, o autoconhecimento tem como pano de fundo o seu retrato. Então, você busca a sua melhor versão. Uhum. Na cristologia, o autoconhecimento, ele tem como espelho Jesus. Então, todo o nosso autoconhecimento, ele volta para aquela criatura criada por Deus, né? No momento da concepção, linda, maravilhosa, e que o tempo, as decisões, as ações foram modificando. Né? A nossa história leva a gente a modificar. Mas à medida que a gente ressignifica essa história em Cristo, a gente se torna uma casa iluminada. Então, a proposta do livro é essa planta, todas as páginas do livro vão trazer uma planta física, né? Uma planta de engenheiro, mostrando que não dá para começar uma construção de autoconhecimento sem você ter um plano de ação. E na casa, né, neste livro, nós temos um plano de ação para o leitor, que é Santa Teresa d'Ávila, onde ela trabalha as 7 moradas do castelo interior. Então, é importante, quando você for ler, olhar para a capa e tentar entrar mesmo, porque não são coisas aleatórias. Existe uma essência do livro. Você me... Eu vou te falar uma coisa, eu tô chocada. Porque é uma coisa linda a comunhão dos santos e quando Deus quer que se fale de alguma coisa, né? Eu sou designer, né? Eu trabalho com web design, com grafismo e tal, e uma das coisas que eu faço. E a primeira coisa que me chamou a atenção no livro, quando eu vi a capa, foi exatamente o plano da arquitetura. Isso já me conectou. O Jardim à Luz, eu fiquei um tempo parada. Eu não tenho livro ainda para ler aqui, certo? E eu falando, lógico, com a Carol, que está traduzindo e tal, mas, gente, quando eu vi a capa, eu fiquei parada, Ângela. Eu falei, e sabe, é tão importante a gente tirar o momento para contemplar as coisas, né? E na escuta, ou quando a gente lê, ou quando a gente escuta uma música, mas principalmente no visual do que a gente apresenta, né? E um trabalho de um livro é tão importante, eu estou tão agradecida que você falou sobre isso, é tão importante ter
tudo bem pensado, né? E lembrar realmente que quando o plano é de Deus, ele faz isso, né? Até isso ele traça esse desenho. Obrigado por explicar já, então já nem vou mais perguntar lá para frente, porque já estava aqui na minha lista. E é interessante para você que é designer, né? Normalmente nós mandamos essa moção e o designer transforma a moção num modelo bonito, né? Porque a gente como escritor, você não consegue. A gente queria uma casa ampla, com bastante luz e onde tivesse uma planta arquitetônica, né? E aí, realmente, o jardim entrou para dar esse ar. Então, é muito gostoso a gente trabalhar com um designer que consegue entender a moção daquilo que a gente está querendo. Ainda bem que Deus colocou uma pessoa fantástica aí para vocês nessa equipe para a edição do livro. Falando nisso, a editora é a Canção Nova, sim? É a Canção Nova, a editora é a Canção Nova. Uhum. Todos os meus livros, a primeira edição é sempre da Canção Nova, mas tem a Ave Maria, que tem 3 livros, e tem a editora Ângelos, que tem 2 livros. Que bom, que legal. Então, fico aqui agora com meus ouvidinhos prontos para contemplar esse trecho maravilhoso que você vai ler para a gente, por favor. Antes de eu ler, eu gostaria só de contextualizar quem está Claro. me escutando. Por quê? Porque Castelo Interior é uma metáfora de Santa Teresa. Teresa, ela nasceu, né, numa cidade espanhola chamada Ávila, por isso Teresa de Ávila, e ela escreve o livro num contexto medieval onde tinha uma grande muralha em volta, a ponte que ligava a cidade, mas que também era onde atacavam os inimigos, e dentro da cidade existiam castelos. Então, ela vai fazer uma metáfora do interior do ser humano com um castelo, que tem várias moradas. E ela vai dizer que a dificuldade existe para entrar dentro da muralha, porque os inimigos são muitos, né? Quais são os inimigos? O mundo, né? O excesso de trabalho, as exigências da beleza da mulher, da gente estar magra, da gente estar no cabelo, né? As exigências são muitas. Então, você tem dificuldade em entrar dentro de si, porque você gasta energia com o exterior. Então, a primeira batalha se dá fora da muralha, quando a gente precisa abandonar as coisas do mundo e entrar dentro da gente. Uhum. E a gente que é mãe, são os filhos, o marido, as panelas, né? Tudo que tem ao nosso redor que acaba tirando as nossas energias. E aí ela vai mostrar que, a partir do momento que você consegue ultrapassar o muro, que é um ato de decisão, entrar dentro de si é um ato de decisão, o que abre a porta é a oração. Então, por isso a cristologia, né? Na psicologia, você tem várias técnicas para entrar dentro de si. Você tem a parte de psicanalítica, onde você vai buscando a história. Você tem técnicas comportamentais, onde você tem dinâmica, né? Existe todo um modelo para você entrar dentro de si. E, no nosso caso, o que nos traz para dentro é a oração. E aí, dentro desse castelo, mora um rei. E toda a busca deste castelo, todo o percorrer do castelo é buscando este rei, que para nós é Deus. Uhum. Então, é encontro com o amado. Então, você começa de fora até ter, primeiro, uma aproximação, depois um namoro, depois um noivado e depois um casamento. Então, é esse o processo. Mas todo mundo acha que esse é um passo bonito, né? E é bonito, mas ele é sofrido.
Por quê? Porque é um caminho de cruz. Por isso eu escolhi aqui, diante da cruz, em Ecos de Profecia, o evangelista testemunhou: olharão para aquele que traspassaram. Todos somos chamados a olhar. É preciso olhar e, olhando, reconhecer e tomar uma decisão. Foi assim junto dos dois ladrões. Jesus reina de uma cruz. O Senhor nos mostrou uma misericórdia inabalável, respondendo ao perdão ao abrir as portas do paraíso para o pecador arrependido. O pecador, ao aceitar com humildade a sua culpa, chama Jesus pelo nome, reforçando a palavra que diz: de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E rogava-lhe que se lembrasse dele quando viesse o seu reino. Então, é esse encontro com o amado. Então, todo castelo é uma busca de um olhar para descobrir Jesus. E a metáfora que deu origem ao livro é que eu dizia para Padre Vicente que a maioria das pessoas conhece Jesus como um carteiro. Ele fica na porta, você manda um recado para a Amazon pedindo alguma coisa e o carteiro vem entregar, né? Então, muitas pessoas conhecem Jesus como aquele carteiro que você só pede, pede, pede. Entrega, você não tem relacionamento nenhum. Aqui em casa, eu moro numa casa, né? E eu tenho uma pessoa que cuida do jardim, da piscina, e é uma pessoa que tem 40 anos que está comigo. Eu conheço coisas da vida dele, que ele é viúvo, que algumas questões da vida dele, mas eu conheço muito pouco. Tem gente que o relacionamento com Jesus é assim, é esporádico. Conhece, mas não tem intimidade. Tem algumas pessoas que nós trazemos para a nossa sala de visita. Ainda é um relacionamento social, mas já é alguém que a gente conhece, porque você não deixa qualquer um entrar na sua casa. E com isso a gente chama atenção para as pessoas que frequentam a missa no domingo. É um conhecimento social. Vão lá, participam da missa, mas não conseguem saber quem é Jesus, né? Já tem pessoas que ficam na cozinha com a gente. Você fala assim, eu quero uma água. Você fala, pega na geladeira. Eu quero mais pão, pega aí. Então, é uma pessoa que você tem mais intimidade. Essa pessoa, quando você adentra uma cozinha de alguém, você já tem um grau de intimidade. Isso também é com Jesus, quando você fala, mas também escuta, né? Porque quando você abre a porta, você é muda e surda. Você apenas atende uma campainha, recebe, assina e não existe uma troca. Na cozinha, não. Você senta, toma café, bate papo. Então, Santa Teresa define isso como a primeira, a segunda e a terceira morada, que é um esforço humano. Ela vem trabalhar muito isso. Existe a graça de Deus, mas existe o esforço humano. Na quarta morada, aqui em casa é 2 andares. Então, tem uma salinha uma sala para os quartos, onde poucas pessoas sobem, mas as meninas vêm, a gente faz alguma coisa aqui quando precisa. São pessoas escolhidas a dedo, né? Porque poucas pessoas sobem no segundo andar da sua casa. E Santa Teresa vai dizer que aí tem esforço, mas a graça é maior. Agora, tem pessoas que dormem no meu quarto de visita. Você não dorme na casa de qualquer pessoa.
E você também não acolhe qualquer pessoa para dormir na sua casa. É uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você tem intimidade. Então, Santa Teresa chama isso do noivado. Hum, Quando você já está, né, a antessala é o namoro, o quarto de visita é o noivado. E aqui na minha casa, as pessoas que ficam voltam mais vezes, né? E aí acabam indo para o meu quarto de pijama, com eu e o Adilson de pijama, batendo papo. É uma intimidade totalmente diferente que ninguém vê, não tem máscara. hum. E essa é a última morada de Santa Teresa, quando você tem um encontro com Cristo ressuscitado. Então a gente começa falando da cruz e fecha com o Jesus ressuscitado. Com isso, nós trabalhamos todos os livros, trabalhando a tentação, que são os bichos que ficam de fora, as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. Trabalhamos o que é uma arquitetura de uma casa, né? Uma arquiteta fez para a gente o que significa cada ambiente dentro de uma concepção técnica da arquitetura, e nós trouxemos essa concepção para a cristologia. Olha, isso me deixa encantada, né? Não vejo a hora de ter o livro nas minhas mãos, como eu já falei, para começar a ler isso tudo. E é uma experiência muito rica. Eu não sei se eu já te falei, né, ô Ângela, de vários eventos da minha vida, e você é uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? Em especial pela oração, é, do movimento das mães que eram pelos filhos, pela oração do texto, né? Quero ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Essa parte é realmente aquela máscara do avião que entra primeiro na mãe para depois ir para o filho, né? Você não É pode, isso aí. você tem que estar ali antes, né? E eu não sei se eu já te contei isso, em alguma oportunidade, mas a minha filha teve um acidente muito sério em 2020, 21, num parque aqui de inverno, né? Aqui no Quebec, onde eu moro. Foi muito sério. Ela foi ejetada de um dos brinquedos e o brinquedo passou por cima dela, descendo a montanha, né? E ela teve duas vértebras quebradas, a clavícula quebrada, uma comoção cerebral seríssima, uma hemorragia interna que a gente não sabia o que que era. Quer dizer, saiu de lá de ambulância para o hospital, né? Tempo de Covid, Ângela. O primeiro milagre que aconteceu foi que a gente já conseguiu um local para ela em menos de um dia numa UTI, do Hospital Infantil, em Quebec. Aqui em Quebec não é primeiro mundo não a saúde, sabe? A gente tem muito problema aqui, não tem médico e tal. E olha, foi um sufoco, foi um sufoco. O primeiro milagre foi esse. O segundo é que o pai dela ficou com ela na sexta, no sábado, domingo à noite eu já entrei lá no hospital e me deixaram ficar na UTI infantil com ela, entendeu? Por conta do Covid, para eu não ficar em outros locais do hospital e ficar levando o vírus, né? Eu fiquei na UTI com a minha filha por 4 dias. Foi incrível a experiência. Quando eu cheguei lá, a Bibi, toda, né? Você conheceu a Bia, ela toda cheia de cabos e na situação que ela estava, eu não sabia como lidar com aquilo, né? Como tantas mães, né? Então, eu entrei num quarto da minha casa que estava em reforma, que eu nem sabia que estava em reforma, certo? Quando eu comecei a notar as coisas que estavam acontecendo em volta de mim, porque era tudo em vidro, a UTI do hospital, certo? A única coisa que me vinha na cabeça era exatamente essa oração. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Eu não sabia nem se minha filha ia andar, se ela sair dali viva, entendeu? Por tantas coisas. Ela tinha 14 anos, Ângelo. E eu falei, quer saber? Jesus, minha Nossa Senhora, está aqui, a Bia. Eu estou aqui, estou rezando. Se isso aconteceu, é porque você precisava que eu tivesse aqui, porque eu confessei e eu fui na missa, eu estou com a Eucaristia, eu trouxe Jesus, entendeu? Foi isso que eu senti na hora. Eu peguei o texto, comecei a rezar rosário, todas as minhas orações, mas quando eu cheguei no texto das mães,
Eu não consegui mais parar. E eu continuei a rezar o texto das mães, intercedendo pelos filhos que estavam ali sem outros pais, mas principalmente pelos filhos que eram os médicos, as enfermeiras, porque todos eles têm pai e têm mãe. E eu não sei, ainda mais aqui em Quebec, se alguém um dia parou para rezar por eles. Eu falei, ó, Jesus, nós estamos aqui, né? Você está cuidando da minha filha, você está fazendo um milagre, você sabe que ela está precisando de um milagre. E eu continuei rezando o texto das mães, que oram pelos filhos, o tempo todo sem parar. Mas tive a minha lista de convidados, lógico, que andam sempre comigo, que é Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila, a Nossa Senhora Aparecida, São José, que eu sou consagrada também, quer dizer, minha coleção, meus anjos, né? Tava ali, eu não estava sozinha. E rezando, Ângela, o que que aconteceu? O primeiro dia passou, minha filha acordou no segundo dia, começou a conversar. Já no final do dia, ela pediu, mãe, eu preciso ir no banheiro. E eu, hã? Você precisa ir no banheiro? Você precisa ir no banheiro. Chamei a enfermeira, eles ajudaram. Quer dizer, já desligaram um monte de coisa na Bibi. Aí vieram um monte de médico em cima dela, porque ela não podia se mexer, ela estava com hemorragia interna, né? Quando ela foi no banheiro, o xixi já não apareceu sangue, o que foi muito importante, né? Ângela, eu sei que, ó, resumindo a história, na quarta-feira, que foi o último dia que a gente ficou lá, o chefe geral da UTI infantil entrou no quarto com os outros especialistas. E eu falei, ah, meu Deus, vamos falar sobre a operação, o que que foi que aconteceu, né? Eu vi os exames, o fígado da Bia e o rim direito estavam como que uma flor, abertos. Eles estouraram, né? Aí eu falei, vamos falar de operação, alguma coisa, né? Ele falou assim, olha, como vai a senhora, se apresentou, tal. Eu não sei qual que é a sua fé, eu não sei, eu vejo a senhora com o terço rezando. Continue fazendo porque deu certo. Eu, como assim? Eu vim dizer para a senhora que é a primeira vez na minha carreira, na minha vida espiritual, na minha vida aqui de médico, que eu vou enviar das minhas crianças aqui da UTI para casa. Ela não vai nem para o quarto. Ela não vai precisar de cirurgia. Nós vamos acompanhar as fraturas dela e a comoção. Mas a Bia, eu não entendo. É, foi muito rápido a restauração natural que aconteceu do rim e do fígado dela. Ela nem precisou de intervenção, entendeu? Nossa, que benção. Eu fiquei. E você viu a Bia? Essa criança de 17 anos, na minha cabeça, ainda uma criança, e ela teve que se ajustar, lógico, algumas perdas que ela teve, motoras, um pouquinho, mudar de vida a nível de esporte, mas foi a única coisa que aconteceu com ela. Que é nada, né? Perto da graça. Exatamente. E naquele momento, Ângela, eu entendi que a missão que Deus coloca na vida da gente é infinitamente maior e vai muito além do que a gente possa imaginar. Com certeza você já escutou milhares de testemunhos como esse, né? Porque Deus inspirou, você tomou ação, você teve coragem de partir para frente. Você nem sabia, né? Você não queria escrever o livro, eu acho. Você escreveu o livro e começou. O destemor é botar realmente o pé dentro da casa, né? Aí é entrar, é dar a partida, né? E você realmente essa foi a primeira vez, lógico, a segunda vez foi o socorro que você me deu para minha família, no caso da minha irmã, né? Foi bem outra, isso aí fica por outro dia a história, mas toda a minha gratidão no nome de muitas mães pelo mundo inteiro, por tudo que você escuta e tudo que você coloca em ação para Deus, de A a Z, de todos os processos, de todas as estratégias que você conquista através da sua oração, porque você é uma mulher que ora acima de tudo, né? E eu acredito no poder de Deus, né, Eugênia? Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque a oração, ela é um ato de confiança. Hum. Por isso que é importante a intimidade. Quanto maior a intimidade, mais você sabe quem é o outro e o poder do outro, né? Você conhece o que o outro é capaz.
Então, é isso que eu vejo com Deus, que Ele é capaz de mudar qualquer situação. Por isso que eu aprendi a colocar o pé e com a certeza que Ele vai colocar o chão. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui hoje participando da minha terapia com a Angela Abdo, dá licença, porque eu estou fazendo terapia hoje com ela. Ai, ai, Ângela, estou tão feliz. Me conta uma coisa, na parte prática, eu sei que na semana que vem, né, no mês de maio, primeira semana de maio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse grande evento lá na Canção Nova, não é? E vai ser o lançamento do livro lá, como que vai ser, como é que você está de coração, de oração, o que que vocês estão precisando aí para que isso tudo aconteça? Olha, Eugênia, primeira coisa, nós estamos com muita expectativa, porque pela primeira vez não vai ser só o encontro das mães, vai ser a cidade das mães, porque este ano nós estamos com um evento diferenciado. Nós vamos ter as mães no centro de evangelização, é uma espera de 80 mil mães aí, no Rincão Menor, à espera dos jovens, dos filhos jovens, e no Auditório São Paulo, nós esperamos os maridos. E no cantinho das crianças, nós esperamos as crianças pequenas. Então, primeiro que já vai ser uma grande graça, porque o carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Mas sempre a gente focou nos filhos, a oração. E agora a gente vê claramente que Deus quis reunir toda a família no mesmo espaço. Por quê? Para que eu possa entrar na casa interior, a minha família precisa de entender, porque é um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele precisa que as pessoas que estejam em volta também estejam buscando e entendendo as mudanças. Por exemplo, quando eu comecei, a minha família falava que eu estava ficando doida, né? Por quê? Nossa, eu só quer saber de rezar. Ó, tá deixando de trabalhar para poder servir na igreja. Parece meio loucura para quem está do lado de fora. Mas quando as pessoas começam a ver as modificações, as graças, né? Porque quando você fala assim, você já ouviu milhares de testemunhos. É verdade, mas cada testemunho é único para a gente, porque cada alma é 100%. Então, cada testemunho que a gente escuta é um sentido completo. É alguém que foi resgatado para Deus, então vale 100%. Então, a expectativa do livro é justamente isso. E a gente vai com mais de 5 mil livros vendidos, sem o lançamento oficial. Então, você vê que as pessoas estão aprendendo a ler. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque no movimento de mães nós estamos ensinando as mães a ler. Nós temos um método Cumbuca, onde a gente põe as mães a ler capítulo por capítulo, sortear em grupo, e daí um pouquinho as mães descobrem que podem ler um livro inteiro e aí depois outro. Então, assim, isso também motiva, porque no início dos livros eu tinha uma frustração, porque elas compravam o livro para ter o autógrafo e tirar foto com a fundadora. Hoje elas compram o livro porque elas querem aprofundar e viver aquilo que elas também veem que está sendo modificado em mim. Então, é com muita expectativa que nós estamos indo para o encontro. Nossa, eu deixo a Voz das Letras escancaradamente à disposição do Projeto Cumbuca. Estou apaixonada já, é um clube do livro, com certeza. E sabe que quando você estava falando isso, me lembrei na hora do Padre Alexandre, lá de BH. A minha irmã Luísa, ela mora lá, né? E eu Uhum. estava assistindo um dia a missa, durante a semana, aqui em casa. Eu fazendo as minhas coisas, falei, vou colocar uma missa no YouTube. E caiu o Padre Alexandre. E ele me tocou tanto que ele, durante a semana, ele falou assim,
Você que está aqui hoje, você quer ser discípulo ou você quer ser multidão? Você decide, né? Deus te chama para ser discípulo, mas você precisa viver, aceitar a sua conversão diária. Me converto todo dia, né? E é exatamente isso. É um momento de decisão, onde a gente começa a ler um livro, né? E a gente começa a ler e começa a ler rápido às vezes e não faz pontuação, não respira, sabe? Ai, só o respirar quando a gente está lendo o livro, que a gente está parando naquele momento do dia, não sei, 5, 10 minutos. Eu coloco um tempo todo dia. Eu me dou 1 hora todo dia para ler, entendeu? Porque senão vai ficar faltando alguma coisa no meu dia, né? E quer dizer, é uma coisa tão deliciosa ler e falar com as pessoas, trocar ideias. Eu gosto muito de trocar até figurinhas. Eu não sei se você já fez isso, mas eu participo de vez em quando de clubes de livro que a gente troca figurinhas. Como o Invoca-me. Sabe o Invoca-me da Canção Nova, que eu mandei um para Sim. você? Amo demais essas caixinhas com perguntas, com questões. É uma coisa tão legal. E eu tenho certeza, certeza que esse livro vai fazer a diferença na vida de muita gente. E eu espero tê-lo aqui comigo em breve, né? Para eu poder começar a ler e dar meus pitacos aqui na internet também sobre ele, Ai, que bom. né? E nesse trecho que eu li, Eugênia, que é do na cruz, Jesus com os dois discípulos do lado. E esse pedacinho, ele é muito importante porque ele mostra para a gente dois caminhos, porque os dois estavam ali ao lado de Jesus. Um zombou, um, né, falou, olha, se você é Jesus mesmo, desce da cruz. E o outro responde, falou, olha, nós estamos aqui por merecimento. Ele não. E diz para ele, né, eu gostaria de estar com você no paraíso. Isso é uma decisão. Então, isso na vida da gente também é importante, porque eu posso permanecer brigando com os outros, gozando os outros e não assumindo as próprias responsabilidades. Ou eu posso assumir as minhas responsabilidades, reconhecer os meus defeitos e falar: eu quero sair disso. Então, essa metáfora dos dois caminhos também é algo que mexe muito comigo, que é esse processo decisório. Para onde eu quero ir? Porque eu posso amanhecer no paraíso ou eu posso amanhecer num lugar que eu não gostaria. Uhum, Então, isso depende muito de mim e dessa troca de olhar, onde eu olho e reconheço alguém que, no meu caso, é Jesus. Para outra pessoa pode ser outra coisa, não é isso? Mas esse entrar para dentro de si é sempre um caminho de cura ou de morte. uhum. A Sabe, gente precisa assumir isso. desculpa. Sabe que eu sempre repito muito para os meus filhos aqui, gente, eu agradeço todo dia quando eu acordo pela noite que eu tive e a graça que eu tenho de poder ter mais um dia de vida, certo? E que eu passei uma noite tranquila e que eu dormi e que eu acordei aqui, certo? Então, a gente nunca sabe o minuto seguinte, né? E quando eu morei na L'Arche, em Daybreak, em Toronto, não sei se você conhece o livro A Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, do Jean Não Papier. conheço. É um livro muito importante a nível de teologia, a nível de comunidades, de construção de comunidades. E eu vim morar aqui no Canadá para morar nessa comunidade de vida. Então, eu morava e eu trabalhava com pessoas deficientes físicas e mentais. Só que eu vim pensando que eu vim fazer isso, certo? E a porta que se abriu na minha vida foi uma transformação gigantesca, porque eu convivia, eu morava, eu partilhava tudo com pessoas que às vezes não falavam, não andavam, que dependiam completamente de mim para tudo. Mas eu me vi, depois de 15 dias que eu estava lá, dependendo delas para tudo. Na minha espiritualidade, no que eu fazia, nas rotinas diárias, né? A vida em comunidade é tão importante para isso, né?
Foi lá que eu conheci o meu ex-marido também. Foi lá. Hoje eu sou separada. E nós tivemos dois filhos. E isso me remete também num fator que você falou, sabe, Ângela, que é importante talvez eu reforçar, né? Isso aqui, a família, ela se faz num processo, né? No meu caso, eu não casei na Igreja Católica na época, entendeu? Eu estava com uma outra fase de vida. E eu ficava triste, porque no meu caso, o meu marido não queria casar na Igreja Católica, né? E eu fiquei muito triste com aquilo. Mesmo assim, eu prossegui, porque já viu, quando a gente se apaixona, né, a gente fica meio que ceguinho. É, Aí vieram os filhos e eu continuei a vida. Quando a gente se separou, é que eu vi a providência de Deus, certo? E eu pude me manter, lógico, seguindo na fé, tudo, e continuar rezando por ele, e vendo os projetos do Senhor para a vida dele e para a minha vida, né? Não é uma coisa fácil de se viver, e eu tenho certeza que aqui tem muita gente que está ouvindo a gente hoje, não importa quando vão escutar, né? Que passam por momentos assim. E isso tem aquele lance, talvez seja a porta dos fundos da casa, que alguém deixou aberta e um ladrãozinho entrou, é entendeu? isso aí. Então, existe esses casos, e eu tenho certeza que esse livro vai trazer esse plano, sim, a arquitetura, né? Para ter uma arquitetura, para ter um plano, a gente precisa de um arquiteto, de uma pessoa com a visão geral, uma pessoa com visão global de tudo. E, mais uma vez, né, eu estou vendo até a camiseta, oração, eucaristia, penitência. Missão, porque nós começamos com a reconciliação, Sim. que é o perdão, Ah, né? A metáfora que nós usamos é de uma lata de lixo. A primeira etapa é limpar a lata de lixo, limpar as mágoas, a falta de perdão, a história de vida. Depois que você tira o lixo, a lata fica suja, então você lava a lata com a oração. Só que a lata não pode ficar vazia, porque senão você coloca lixo de novo. Então a gente preenche com a Eucaristia. E aí a gente percebe que, como uma boa dona de casa, a gente não lava a lata de lixo uma vez só, a gente lava ela de tempo em tempo. Por isso a penitência, que é o sacramento da confissão para nós. E quando a gente percorre esses quatro caminhos, a gente se torna um relicário, por isso que a gente usa o relicário para ir em missão, para que a gente possa espelhar para as pessoas a pessoa que a gente se transformou. E é circular, porque isso nunca termina. A gente é na missão que a gente se cura, é na missão que a gente aprende a perdoar. Então, por isso, circular. E tudo isso, né, é o caminho que nós chamamos de santidade. nossa, Eu fechamos. até trouxe o livro anterior, que é justamente a base de tudo que nós fazemos, que é o Caminho de Santidade. Eu falo agora é o caminho da santidade, esse livro. É, Olha só, Deus abençoe muito essa criatividade, santa criatividade que vocês têm no Brasil. Ah, e além Brasil agora, né, certo? nós Porque estamos em 15 países, agora 16 com o Canadá. exatamente essa é a grande novidade do Tícia, né? Que a gente está começando aqui finalmente no Canadá. E eu estou muito alegre em poder partilhar, lógico, na mídia social, vou dizer quando vai começar a primeira reunião, tudo direitinho, mas a casa da porta da igreja já está aberta. É isso aí. Bom, e fala para mim um pouquinho sobre como que estão os desafios com relação a isso, com o movimento internacional, né? Ou como que a gente concilia, como a gente pode se comunicar melhor. Usa esse momento, sim, sabe? Manda uma mensagem para quem está fora do Brasil, além Brasil. Como que a gente pode se reunir, né? Olha, gente, eu tenho aprendido que cada cultura é única. Mesmo no Brasil, onde o Nordeste é diferente do Sudeste, onde o Norte é diferente do Sul. Então, eu tive que aprender a conviver.
Mas tem uma coisa que é comum: nós somos mães. E como mães, nós temos uma mesma missão, que é orar pelos nossos filhos. Porque educar, criar, isso tudo todo mundo fala para a gente e a gente absorve, né? Isso a gente já sabe. Mas uma coisa que talvez poucas sabem, que nós temos, junto com essa missão materna, uma autoridade espiritual onde a gente precisa rezar pelos filhos. E aí nós começamos no Brasil e, de repente, nos vimos no exterior. E hoje eu tenho visitado várias missões, conhecido cada realidade diferente. Cheguei dos Estados Unidos, né? Eu brinco, foi uma turnê, porque nós começamos em Massachusetts, começamos em Nova York, descemos para New Jersey, fomos para Massachusetts, de Massachusetts nós fomos para a Carolina do Sul, da Carolina do Sul nós fomos para Miami, de Miami para Orlando. Então, também são realidades diferentes, mas só basta uma coisa: você querer rezar pelos filhos. E por que a gente reza juntas? Porque tem dia que eu estou fraca, as outras estão fortes. Tem dia que a outra está fraca e eu estou forte. Então, o grupo é uma forma da gente manter uma linha onde uma ajuda a outra e, ao mesmo tempo, a gente pode crescer estudando, aprendendo. E, para isso, basta só você entrar lá no site www Mães que Oram pelos Filhos oficial e você vai saber onde tem. Se você achar, vai, participa, as portas são abertas. Se não estiver pertinho de você, abra um grupo e nós te ajudamos. Entre em contato e nós colocamos alguém para fazer com vocês. Em inglês, em espanhol, em italiano, agora tem a Cabo Verde, a língua é crioulo, né? Então, para cada uma, a gente tem uma mãe que fala um idioma para estar fazendo a conexão com o Brasil e o país de origem. O que eu acho mais lindo, acho não, tenho certeza, porque o achismo para mim não existe, é que a gente persegue a Deus, né? Só que de vez em quando ele vem, ele puf, levanta o pezinho da gente e fala: Ó, vou virar tua vida de cabeça para baixo, porque eu preciso que você comece o movimento das mães, né? E isso aconteceu comigo graças a ele, graças a ele. Bendito seja Deus o dia que tanta coisa boa aconteceu comigo através desse movimento. Por isso, por teu suporte. Eu vi a minha irmã se reerguendo de traumas e de uma dor incrível de perder os filhos dela. E graças ao movimento das mães, a vida dela se transformou. Minha irmã em BH, ela não vive sem o movimento, ela participa, ela sempre está lá engajada e é uma bênção. Eu digo, não importa a dificuldade no seu país, não importa. O tempo de Deus acontece e as portas se abrem quando ele sabe que a gente tem condição de assumir também, né? Ele respeita muito as nossas limitações. Graças a Deus, eu tenho escutado o Senhor, né? E tenho rezado, orado com o movimento das mães. Aproveito agora e já peço para você deixar o seu joinha aqui no canal, se inscrever no canal da Brasil Boreal, porque é Brasil Boreal, né? Então, norte, sul, no hemisfério, não importa onde, é um canal muito, muito, um pouquinho. Quando a Ângela estava falando do que está acontecendo ali na Canção Nova, para o movimento, foi um pouquinho que eu senti na inspiração aqui sobre o canal, de ter um cantinho para alguns bate-papos interessantes, né? E a espiritualidade faz parte da Eugênia. A Eugênia não vive sem isso, mesmo sendo uma casa aberta para muito diálogo franco, há muito diálogo inteligente sobre religião, sobre fé. E eu quero deixar aqui mais do que nunca os links todos, inclusive do canal aqui no YouTube, do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos, porque é incrível a riqueza do canal. Os podcasts, a Ângela participa de tanto podcast, de tanta coisa, sabe? E a gente tem formação.
E os retiros, não percam o retiro, né? Não dá para a gente estar lá, né? Mas a gente vai participar online, com Vocês certeza. podem assistir pela TV, pelo YouTube, né? Exatamente. E como vai ser na Canção Nova, o canal da Canção Nova também vai disponibilizar ao vivo, né? Então, a gente não pode perder isso. Eu vou deixar todos os links, inclusive, Ângela, o de comprar o livro, certo? E todos os livros também. Eu sei que a loja da Canção Nova a gente encontra pela lojinha da Canção Nova, mas eu vou deixar direto aqui linkado em toda a descrição, tudo que vocês O precisarem. movimento é para comprar pelo movimento. A gente sempre pede isso. Pelo movimento. Então tá jóia. Isso. Tá vendo? Eu vou Tá deixar os bom? links aqui na descrição e vamos ajudar umas às outras na oração, ajudar também a fazer crescer esse movimento que faz a diferença na vida de tantas pessoas, tantas pessoas. E ler esses livros, contemplando cada palavra, meditando, como a Ângela fez, explicou também. Vocês entenderam hoje, com a minha querida e amada Ângela Rábido, o que que é a contemplação de uma ideia? Uma camiseta que traz uma história como essa, sabe? É algo assim maravilhoso. A capa de um livro, eu estou assim, mais do que nunca, eu vou ter que ligar para minha irmã mais tarde e falar, não quero saber, pode mandar o livro, entendeu? Porque eu estou muito ansiosa para começar a ler. E te agradeço mais uma vez, Ângela, pela sua presença aqui. Eu vou estar Obrigada também rezando. pela oportunidade. Um beijo para todo mundo, né? E que todos possam ter oportunidade de entrar na sua casa interior. Ai, que bom, né? Olha, eu vou te fazer um convite. Claro. Está muito popular agora no Brasil o Oratório de São José em Montreal, que é a 3 horas daqui de onde eu moro, certo? Mas Uhum. muita gente que sabe, Ângela. E se eu sentir a vontade agora de te convidar, é porque Nossa Senhora que está te convidando. Sim, porque eu estou aqui olhando para ela. Aqui em Quebec, nós temos o Santuário de Santana. Você sabia? Santana de Beaupré é a casa da avó de Jesus. Literalmente. Aqui nós temos os relicários, as únicas relíquias do mundo de Santana, né? É uma história riquíssima, um santuário que, sabe aquele local que você entra e a paz reina? Quando a gente olha a entrada, toda a parte central da igreja, do santuário, que é gigantesco, lindo, é, é a história de Nossa Senhora com Santana, o crescimento, o que aconteceu com ela, em mosaicos lindos. E lá, depois da entrada, onde a gente tem o altar com Jesus, com a Eucaristia, do lado esquerdo do altar, a gente tem uma imagem gigante de Santana com Nossa Senhora, criança no colo, e Santana apontando para o céu. Quer dizer, ela mostrava, ela educou Nossa Senhora rezando do ladinho dela, mas Santana, ela carrega um coração, um pendente, como você falou, que é o coração de Maria, o coração imaculado de Maria. A coisa mais linda que tem. E atrás dessa imagem tem o antebraço de Santana, né? Ai, que legal. O antebraço de Santana, que é uma das 3 relíquias que nós temos aqui, e é aquele braço que carregou Jesus, que carregou Maria, que cuidou de tudo, né? Que trabalhou tão forte. Cada vez que eu vou lá, eu, eu, eu me recoloco muito nas mãos de Santana, porque eu não conheci nenhum, aliás, só meu avô materno, mas eu não conheci minhas avós, né? Então, eu agradeço muito a Deus por morar aqui em Quebec, ele me dá essa graça de estar aqui ao lado, né, da Basílica de Santana. Então, quem sabe o nosso primeiro encontro do Movimento das Mães não vai ser dentro da casa da avó de Jesus. Ó, é uma profecia, porque eu deixei falado com o padre Adriano nos Estados Unidos que o ano que vem eu quero que a turnê vá ao Canadá, porque nós já tínhamos isso previsto, perdemos a passagem por causa do Covid, não é isso? Mas Isso. você ainda precisava de passar pela passagem do carisma entrando no coração. Oh, Tá mas eu queria bom. deixar um beijo grande para todo mundo, porque eu entro num compromisso agora, Tá, um tá beijo. bom? Obrigado, Deus te Beijo para abençoe. vocês, foi um prazer estar aqui.
Deus te abençoe. Tchau, Tchau. Ângela. Obrigada. Nada.